A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também que nos assiste, mas que ainda não é um aluno da EBD. Estamos em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, dirigido ali pelo pastor Reinaldo Odilo. Quem está comigo hoje aqui é o irmão Samuel Martins e o irmão Ayrton Senna. A paz do Senhor, meus amigos. A paz do Senhor, queridos professores, também todos aqueles que nos assistem, em mais um episódio desse EBD em Síntese Podcast. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, que esse nosso diálogo possa ser proveitoso a muitos professores também que estão aí para preparar suas aulas para esse próximo domingo. A paz do Senhor, irmão Samuel, a paz do Senhor, irmão Cleanto. É um prazer imenso estar aqui com vocês em mais uma aula, da lição de número 12, a nossa EBD em Síntese Podcast, para que possamos compartilhar nosso conhecimento com os professores que estão assistindo a gente e também alguns alunos, para que possamos ter um bom proveito da próxima lição. Amém. Então, para começar, vamos fazer a leitura do texto bíblico, né? Gostaria de pedir que o irmão Ayrton fizesse essa leitura. Vamos lá. O nosso texto bíblico da lição de número 12, a lição que a gente vai falar, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos do 1 ao 9, que diz a palavra do Senhor. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Amém. Essa lição, então, ela fecha o bloco, né, das cartas de Paulo a Timóteo. A gente começou lá na lição de número 5, né, falando da primeira carta a Timóteo, e agora, neste domingo, a gente encerra esse bloco das cartas pastorais de Paulo a Timóteo com a lição de número 12, né, que tem por título, como a Ayrton já bem leu no versículo 9, Venha depressa. Essa lição ela vai tratar mais especificamente do capítulo 4, né, que seriam ali os últimos dias do apóstolo Paulo, né, e considerando que essa foi a última carta que foi escrita, a gente até explicou no podcast anterior, a carta de Tito ela foi escrita antes da carta de 2 Timóteo, mas por uma questão de obedecer ali a ordem bíblica, o autor da lição acabou colocando ela anterior à carta de Tito. Então, considerando que essa é a carta foi a última carta escrita por Paulo, a gente pode considerar que estavam ali as palavras finais dele, né? E aí cabe uma pergunta, que eu acho que você pode fazer ao seu aluno para questioná-lo a respeito do final da vida, né? Do final da carreira de alguém. O que que a gente espera ouvir de alguém que está terminando a sua carreira, que está ali no fim da sua vida, sabendo que há poucos dias, está ali há poucos dias da sua morte. Muitos vão dizer, eu fiz tal curso, eu alcancei tal posição na sociedade, eu obtive tais resultados, conquistei tais coisas. Aí outros vão lembrar das suas riquezas, das suas posses. Eu tenho tantas fazendas, tantas casas, tantos apartamentos. A herança que eu vou deixar é muito grande. E aí você pensa, o que que Paulo, alguém do calibre de Paulo, vai falar nas suas palavras finais, né? Ele vai na contramão de tudo isso, ele deixa de lado toda essa parte humana, egoísta, que a gente espera ouvir das pessoas, e ele vai focar suas palavras fazendo uma lista ali das pessoas que marcaram sua vida, seja de forma positiva ou negativa, isso está lá nos versículos 9 a 18 do capítulo 4, e ele vai ratificar a importância e os cuidados que se deve ter na missão de pregar a palavra, né? Então, é muito importante que a gente veja alguns pontos, né, nesse capítulo 4, que você, querido professor, vai levar no domingo para a sala de aula. Isso, Cleante, eu acho que como um bom recurso pedagógico, se você ainda não fez isso na sala de aula, é muito interessante você trazer a construção do contexto em que Paulo estava inserido. A gente sabe já desde da lição 10, né, que em que contexto a carta a Timóteo foi escrita, né, no contexto da segunda prisão de Paulo,
é uma prisão que, diferente da primeira prisão, que foi domiciliar, que ele podia receber visita, ele conseguia ainda evangelizar, até tinha essa liberdade, porque ele estava como um preso religioso naquele contexto. Nesse já, a gente já tem um contexto político muito mais sério, porque foi após o incêndio a Roma, onde Nero imputa a culpa aos cristãos, e Paulo, como um líder cristão proeminente, foi preso, e agora não apenas como um líder religioso, mas preso como um inimigo de Estado. Então ele vai parar realmente num cárcere, ele sofre uma pena privativa de liberdade, logo nos momentos iniciais. Então, é um contexto completamente diferente. E Paulo já sabe o que lhe espera. Ele sabe já que está chegando ali seus últimos momentos, e são momentos de muita angústia num contexto de cadeia. E aí, para ajudar você a trazer esse contexto de prisão para os seus alunos, é muito interessante que o professor que puder dispuser desses recursos, como uma TV, um projetor, ou até mesmo antes da aula, se você não tem esse recurso, passa os links num grupo de WhatsApp, onde todo mundo possa em casa, com a internet mais acessível em outro local, já verificar esse aqui que a gente pode apresentar e você poder partir deste ponto na sala de aula, porque enriquece a memória, a ideia de qual contexto exato as palavras do apóstolo Paulo estavam sendo escritas, lidas, e como a gente deve recebê-las hoje também. É muito interessante esse contexto. E eu vou pedir aqui para o editor já colocar na tela agora, para todos poderem ver o que a gente tem a mostrar. E eu começo aqui com uma figura clássica muito conhecida, que é o Coliseu Romano. Isso aqui, ninguém precisa ir a Roma para ter noção da existência dessa obra, né, que é considerada socialmente como uma das 7 maravilhas do mundo. E a obra do Coliseu lá e tal, e a obra do Coliseu lá em Roma é um marco para você situar já o imaginário do teu aluno, né? Então nós estamos em Roma, perto do Coliseu, uma arena onde se executava cristãos. Importante mencionar, entretanto, que o Coliseu foi construído só após a morte do apóstolo Paulo, então eles não foram contemporâneos um do outro, né? A obra do Coliseu e o falecimento do apóstolo Paulo. Mas, do ponto de vista de referência, é interessante, porque você traz um ponto geográfico que todos conhecem, é capaz de nem todos saberem indicar onde fica Roma ou a Itália no mapa, mas saber que o Coliseu existe, isso aí todo mundo sabe, tá no imaginário dos filmes, nas séries, então já dá para você gerar uma aproximação em zonas de conhecimento que é muito fácil seus alunos terem, né, a essa altura do campeonato e da vida. Então, vocês podem já trazer aqui, por isso que eu gosto de abrir no Coliseu, porque já sabe que então a gente está falando de Roma, e já começa a dar esse contexto. E indo um pouco aqui a oeste, né, a gente está olhando para o norte, então a gente tem aqui todas essas ruínas que ficam aqui de lado. Eu estou usando o Google Maps, então é uma ferramenta muito comum, qualquer celular consegue abrir, né? Então toda essa região aqui de ruínas, verdadeiramente um sítio arqueológico, no pleno, em meio à Roma antiga, né? Você consegue, quem for visitar lá vai conseguir já fazer esse tour pessoalmente, deve ser maravilhoso, mas tem vários jardins e no meio dessa vegetação verde você tem as ruínas do que eram vários templos pagãos da época e o Foro Romano. Olha, então a gente está chegando perto de onde provavelmente Paulo se encontrava, né? Se o Foro Romano está aqui, Fórum de Roma está aqui, e a gente está encontrando as ruínas do que foi Roma antiga, especialmente no contexto de Paulo, a gente é capaz de encontrar, sim, o local onde Paulo foi mantido preso, e onde provavelmente ele passou os últimos momentos de sua vida, e onde também provavelmente ele escreveu a carta a Timóteo. Então fica muito interessante quando você pode dizer ao aluno, você quer olhar como era a habitação onde Paulo estava, a cadeia em que ele se encontrava, entender o que ele estava talvez até sentindo naquele momento. Então é possível você fazer isso, e através da internet tem como demonstrar. Então aqui em cima, mais na parte aqui ao extremo oeste, tem essa pequena construção que hoje funcionam 2 igrejas, neste prédiozinho aqui, e você já consegue ver aqui em cima Cárcere Mamertino, e justamente se trata de um museu
também tem essas duas capelinhas que foram construídas lá, mas é justamente a ruína de uma antiga prisão romana. E aqui a via, né, a ruazinha frontal, é justamente a vila de Tuliano, que também é um dos possíveis nomes para esse local. A prisão tuliana também é um nome popular. Então aqui a gente está dando um pequeno rasantezinho, né, como se estivesse de drone, olhando como é mais ou menos as imediações. É esse prédiozinho aqui, branquinho, que onde provavelmente o apóstolo Paulo passou os últimos dias. Claro que não era essa arquitetura, hoje ele está desse jeito para visitações, mas na parte inferior aqui a gente consegue ver o que sobrou, né, de preservação desse local. E vamos dar uma olhada, eu separei aqui algumas fotos 360, você pode separar algumas que você goste mais. Essa aqui a pessoa ficou partida ao meio, mas foi só um defeito ali na hora da fotografia. Mas aqui você consegue verificar a parte interna dessa antessala do cárcere. A gente vê aqui, por exemplo, a porta de entrada principal, tem um acesso nas duas laterais aqui. Se eu não me engano, por essa escada aqui, a gente consegue acessar uma área destinada apenas a um museu mesmo, a exibição de algum material que foi encontrado lá, algumas maquetes do local. Aqui você tem algumas inscrições em italiano, não vou gastar meu italiano, que é zero, então vou ficar sem ler. Mas aqui a gente tem dois bustos, um de Pedro e um de Paulo, que também a tradição coloca também Pedro em Roma, em ocasião de sua morte. Esses fatos não podem ser confirmados à luz da Bíblia, são fatos prováveis, estimados, uma parte dos estudiosos vai colocar Pedro também aqui, não se tem certeza, mas tradicionalmente se posiciona Pedro em Roma também, falecendo provavelmente também e sendo encarcerado nessa prisão mamertina. Agora, Paulo não, Paulo já é uma relativa certeza e consenso entre os teólogos que, de fato, a cadeia romana que ele sofre seria aqui, que era a cadeia que Roma utilizava, né? E ela foi construída, na verdade, há muitos anos antes, como uma cisterna. E vocês vão ver como parece, de fato, uma cisterna. Então, o relato histórico coloca os presos sendo atravessados, né? Lançados ao cárcere através desse buraco. Então, o que a gente poderia imaginar como algo muito ruim, que é estar numa cadeia, e de repente imaginar como os filmes, as séries colocam uma cadeia no nosso imaginário, nessa situação de Paulo era muito pior. Então, aqui ao lado, nessa outra aba, eu separei um 360 da parte inferior. Opa, peraí. Deixa eu voltar para cá, ele saiu, meu Deus. E aqui do lado eu separei um 360 justamente da parte inferior do que seria essa antiga cisterna, aproveitada pelos romanos como uma prisão, um cárcere. Interessante também mencionar que os historiadores apontam o fato de que a cadeia em si não era considerada uma punição, certo? A punição seria posteriormente dada após o julgamento, como uma decapitação, um enforcamento, já a pena capital. O cárcere, aguardando o julgamento, não era considerada punição, mas a gente já tem aqui noção que essa hospedagem não é lá das melhores, né? Então, de fato, funcionava como uma punição, apesar do Estado não considerar uma punição. Então, aqui a gente tem o acesso do turista, que não tinha essa escada na época, né? Mas aqui a gente vê o acesso principal, né, dos convidados romanos ali à cadeia, o buraco, o famoso buraco que está preservado até hoje. Aqui a gente vê a estrutura arredondada das paredes, o que remete de fato a uma cisterna, o que muito provavelmente se confirma pela estrutura do local e pelos relatos históricos. E aqui dentro é onde os presos eram lançados e onde provavelmente, vamos imaginar Paulo sentado aqui para encontrar um pouco de conforto e posição, talvez abaixo da pouca luz que entrava por esse buraco, reforçado por uma vela ou uma lamparina aqui por perto, e ele aqui tentando escrever, que de fato conseguiu, né, escrever a carta a Timóteo. Então é uma situação realmente dramática. Não sei também se ele teve a graça romana de sair desse ambiente para escrever em outra situação, mas o fato é que esse era o contexto onde ele se encontrava e não é demais imaginar Paulo aqui dentro desse ambiente escuro, insalubre, sofrendo já e temendo um fim doloroso e trágico que se aproximava. Paulo também menciona que já na sua primeira defesa, né, na primeira sustentação que ele tem que fazer perante os seus julgadores romanos, ele já relata a Timóteo que foi abandonado,
que ninguém o assistiu na primeira defesa. Então ele está aqui agora sentindo as dores do abandono, da cadeia, da perseguição, sentindo a falta também de um filho amado com quem ele pudesse conversar ali suas últimas palavras. E a gente teve acesso a essa comunicação paulina excepcional, única, realmente inédita, quando ele registra seus sentimentos, suas convicções, seus conselhos, suas ações de graça a Deus, inclusive, dentro deste ambiente tão desfavorável. Isso nos deixa uma lição por si só. Só entender onde Paulo estava e o que ele disse já nos ensina muito. Então, professor, se você puder, repito, passe em sala de aula isso aqui. Se não puder passar em sala de aula sem um recurso de uma TV, de um projetor, passe no link de WhatsApp do grupo da turma, que eles vão ter acesso ao longo da semana. Já vão começar, talvez, a interagir dentro do grupo, já vão começar a interagir dentro do grupo, provavelmente, falando sobre descobertas históricas que eles encontraram na internet, prints de outras localizações que eles verificaram ali aos arredores. Então, você já consegue até ir movimentando o grupo a caminho de uma aula no domingo, de forma muito produtiva. Então, use e abuse dos recursos tecnológicos à disposição, e esse acredito que seria de excelente tom ser trazido no debate. Muito interessante, professor Samuel. Eu acho que é muito bom quando a gente consegue trazer assim, o máximo de realidade, né? O máximo do que eles viveram naquela época para dentro da sala de aula. Isso desperta o aluno para querer ouvir cada vez mais, né? E lhe dar mais atenção, professor. Então, se você tiver essa oportunidade, como o professor Samuel falou, compartilhe esse link ou leve e apresente em sua sala, que é muito interessante. Então, agora, já indo para o tópico primeiro, o professor Samuel acabou explicando lá e falando sobre o contexto de forma geral ali, mas o primeiro tem como título Pregue a Palavra, né? Essa é a ordenança de Paulo ali para Timóteo, né? E ele sabia das dificuldades que Timóteo enfrentaria como líder e pregador da palavra. Nos versículos 1 ao 4, nós podemos ver assim embutido nesse texto os tempos difíceis que Paulo comenta no capítulo 3, a apostasia, os falsos mestres, entre outras características que ele vai elencar ali. E nessa ratificação, no capítulo 4, a gente percebe que Paulo, sempre que ele pôde, ele admoestava Timóteo a respeito desses problemas vindouros. Ele não perdia uma oportunidade de lembrar Timóteo desses problemas, de tudo isso que ele iria passar. Então, ele tinha essa convicção de que viriam tempos trabalhosos pela frente e que Timóteo ele deveria permanecer firme e consciente da sua missão. E aí, o cenário do capítulo 3, e aí, professor, eu queria abrir um parênteses que como essa lição ela fecha, né, a segunda carta de Timóteo, você pode abordar também assuntos que estão no capítulo 1, 2 e 3, sem nenhum problema, até mesmo para construir ali o conhecimento de forma melhor para o seu aluno. E aí eu acho interessante fazer uma comparação aqui, que o cenário do capítulo 3 e do capítulo 4 era o mesmo, mas aí tem um ponto que difere desses dois, que é a diferença na abordagem. Porque enquanto o capítulo 3 ele realça o fato, né, de Timóteo, diante daquela oposição crescente à verdade, ele deveria permanecer na verdadeira doutrina. Já no capítulo 4, ele dá prioridade ao dever de Timóteo de proclamar essa doutrina, né? Ele devia falar ao povo, ainda que o povo não tivesse disposto a ouvir, né? E ele ainda alerta que virão tempos em que não se escutarão mais o ensino verdadeiro. E aí, só para finalizar a minha contribuição desse primeiro tópico, eu queria ler aqui ler novamente os versículos 1 e 2 do capítulo 4, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E aí, às vésperas da sua morte, né, Paulo ele delega essa incumbência da pregação. E aí ele coloca Timóteo sobre juramento de cumprir essa missão. Mas aí é interessante que a prestação de contas de Timóteo não ia ser com um patrão, com alguém que ele pudesse dever. Não, seria simplesmente com Deus e Cristo Jesus. Então veja aí o tamanho da responsabilidade que Timóteo tinha. E no versículo 2 ele vai dizer que ele deve estar preparado tanto pelas ocasiões favoráveis para falar de Cristo, né? Pregar a palavra em ocasiões favoráveis ou não. E aí, quando eu li esse versículo, eu lembrei da obra missionária, né? Quantas perseguições, dificuldades, problemas, muitas vezes até humilhação os missionários sofrem, mas ainda assim eles continuam ali firmes diante da adversidade, dispostos e engajados para cumprir o ID do Evangelho. Veja só o que eu acho interessante também, que no capítulo 4, como o fim de toda boa carta feita por um bom escritor,
você geralmente vai concluir lembrando, né, do que você falou ao longo de todo o discurso, como uma forma de encerrar, de rememorar o que foi tratado, né, e poder se despedir propriamente. E eu acho que acontece isso no capítulo 4, justamente. Temas que eu identifico que acontecem ao longo dos 4 capítulos de 2 Timóteo. Perseverança, certo? Tanto na doutrina, provações, ou seja, o evangelho é um caminho onde há uma cruz no meio deste caminho. Cristo teve a sua cruz, né? Jesus, Jesus teve a sua cruz no meio do caminho, tornando-se o nosso Cristo. Paulo estava passando pela sua cruz, se tornando um mártir, e ele até convida Timóteo a sofrer junto com eles. E mais anteriormente, acho que no capítulo 2, ele vai dizer: olha, você não tenha vergonha do testemunho de Cristo e nem do meu. Né? E qual era esse testemunho que ele estava dizendo? Era isso que as pessoas falavam, acusavam Jesus, acusavam Paulo de ser um criminoso. Mas não tenha vergonha disso, porque esse sofrimento é fruto da fidelidade ao evangelho, então vale a pena. Então ele também convida Timóteo a participar do sofrimento. Então isso é muito interessante. Então a gente vê também falando no capítulo 4, dentro desse checklist, né, de recapitulações, ele recapitula a participação das provações na vida do crente, de um bom crente. Ele divide novamente esse apelo à esperança vindoura que a gente encontra em Cristo e nas boas novas do Evangelho, e menciona mais uma vez sobre o apego à sã doutrina. Não necessariamente nessa ordem, mas você verifica que ele rememora cada um desses elementos. Quando ele vai, conjuro-te, né, no versículo 1, para diante de Deus que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Já está lembrando novamente aquela eterna esperança que nós temos na vinda de Cristo, que Paulo também já preservava e recapitula nas palavras finais. E aí que pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Isso fala de perseverança no ministério, né? Paciência em cumprir a vontade de Deus, com toda a longanimidade, ou seja, com paciência, com ânimo longo, com boa vontade e doutrina também. Então, ele está trazendo de novo apego a essa doutrina. E lá no versículo 5, ele diz: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, cumpre o teu ministério. Mais uma vez, perseverança naquilo que Deus tem colocado como propósito na sua vida e sofrer as aflições também como parte do caminho de cumprir-se o ministério aqui na Terra. Né? Então, eu vejo também como, até em linhas gerais, antecipando alguns assuntos mais para frente que a lição trata, mas é interessante mencionar isso, que como com a conclusão de carta ela funciona bem, rememorando os principais pontos que ele já tratou a Timóteo e sintetizando como um bom orador todos os argumentos que ele apresenta. É isso aí, professor Samuel, né? O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito inspirado por Deus, né? Em todas as suas cartas, em tudo que ele fez, em tudo que ele escreveu. Eu só queria pontuar, né, aqui para a gente concluir esse primeiro ponto da lição, a respeito do quanto Paulo, né, ele puxava para o lado de Timóteo para que ele tivesse autoridade, para que ele tivesse vontade em pregar a poderosa palavra do Senhor. E uma expressão interessante, né, que ele fala a Timóteo também corrobora com quando ele escreveu em primeira carta dele aos Coríntios, né, capítulo 2, versículo 4, que ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, não era uma missão humana, né, diretamente, ou literalmente falando. Era uma missão espiritual, onde Deus, né, se utilizou do servo Paulo, que onde ele passava, por onde ele ia, a propagação do evangelho do Senhor estava sendo propagada o evangelho, né? Essa era a missão de Paulo. Então não era uma obra meramente humana, era algo de Deus, era algo que o Senhor estava com ele, por isso que ele conseguiu passar pelas aflições, pelos problemas, para que ele pudesse conseguir alcançar ali a sua missão. Amém, professor Ayrton. E agora já partindo aqui para o tópico 2, que tem como título Combati o Bom Combate. Quando eu estava estudando para gravar o podcast, aí eu me deparei com um resumo, um tópico assim que eu achei bem interessante. Ele pegou os versículos 6, 7 e 8 e fez um resumo como uma espécie de tema para cada um desses versículos. Eu vou ler rapidamente aqui, os versículos são curtos e logo em seguida apresentar esses resumos para talvez, professor, se você achar interessante, levar para a sala de aula e explanar com os seus alunos.
Diz assim o versículo 6: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí o resumo ficou assim. O versículo 6, o tema seria a ratificação de sua fé quanto ao presente. No versículo 7, o resumo de sua fé quanto ao passado. E no versículo 8, a exultação de sua fé quanto ao futuro. E eu achei muito interessante. Se a gente for analisar isoladamente cada versículo desse, realmente faz total sentido esse resumo. Porque, por exemplo, no versículo 6, Paulo ele já sabia que ia morrer, mas aí ele deixa claro que não é Roma que vai tirar sua vida, é ele quem vai oferecê-la a Deus. Ele compara a sua vida com um sacrifício, uma oferta para Deus. E aí a libação, né, ou aqui a aspersão, como está na versão ARC, era uma prática judaica de derramar vinho, né, como um ritual preliminar da oferenda diária no templo e de outros sacrifícios, né? E esse vinho, ele não era o sacrifício em si, ele era derramado sobre o animal a ser sacrificado e havia até uma proporção para cada tipo de sacrifício. Por exemplo, um sacrifício de um cordeiro era de 1 hin. Hin é uma unidade que é aproximadamente 3,7 litros. E aí para o cordeiro era de 1 hin. Para um carneiro era de 1/3 de 1 hin. Para um bezerro era meio hin. Mas aí esse ponto foi só uma curiosidade, mas de fato havia essa prática da libação, né? E alguns teólogos dizem que quando Paulo ele faz essa comparação, né, ele se utiliza dessa metáfora, ele estava relacionando toda a sua carreira de fé como um sacrifício vivo e a etapa da sua morte que se aproximava era o sacrifício final. E aí no versículo 7, que é tão conhecido da igreja, né? Quantos conhecem esse versículo? Já cheguei a ouvir também poesia sobre esse versículo, né? Que vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho interessante também que, para alguém que não entende o evangelho, um incrédulo, ele sabendo tudo que Paulo passou, as perseguições, onde ele se encontrava no momento que ele escrevia essa carta, algemado ali numa masmorra, como o Samuel mostrou, num espaço ali tão apertado, escuro, sofrendo ali das intempéries, mas privado, né, de sua liberdade. Podia ver que ele, ao dizer, no fim da sua carreira, que combateu um bom combate, né, um grande combate, como tem em outras traduções, e achar que ele era louco, um insano, entre outras qualidades, né? Mas Paulo ele estava falando através da linguagem da fé. Ele sabia que tudo que ele tinha vivido não tinha sido por acaso, mas para a recompensa eterna de morar com Cristo. Aos Filipenses ele já tinha escrito, né? Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então você consegue enxergar, querido professor, qual era o sentimento de Paulo a respeito dessa morte, a respeito dessa vida aqui na Terra, né? E assim, pela graça de Deus, ele guardou a sua fé até o fim. E aí, para terminar minha contribuição nesse tópico, o versículo 8 ele volta seus olhos para o futuro, e isso é esperado, né? Porque, como ele mesmo disse no versículo anterior, após um grande combate, a corrida terminada necessitava-se de uma recompensa de graça. E de graça, porque ainda que Paulo foi quem foi, um grande pregador, um grande missionário, um grande líder, a salvação não era um favor merecido, era mediante a graça de Cristo. E por causa dela, ele alcançaria a vitória eterna. E é importante, professor, você explorar esses versículos em sala, porque ele fala muito sobre a expectativa do cristão, né? Sofrer para Cristo, guardar a fé diante das adversidades, dos problemas. O jovem passa por muitos problemas, né, durante a sua vida, até o amadurecimento e tudo, e permanecer fiel até a sua volta. É isso aí, irmão Cleanto, né? O apóstolo Paulo ele foi um exímio, né, pregador da palavra do Senhor. E esse capítulo 2, né, caro professor também, eu chamaria, né, eu diria que seria uma passagem de bastão, né? Ele já está ali entendendo que está perto da sua morte, né, que ele vai morrer. Inclusive a gente vai ver também que não existe nenhuma prova, né, de que Paulo conseguiu, né, reencontrar Timóteo, mas independente disso ele escreve a carta com essa confiança, mas entendendo também que poderia ser que Timóteo não conseguisse, né, chegar a tempo e ele poderia morrer. Mas o interessante é que essa passagem de bastão, né, que eu pontuo aqui nesse segundo ponto, é muito interessante porque uma boa característica do líder, e Paulo ele era um bom líder, é justamente essa passagem de bastão de forma tranquila, né? Há muitos anos atrás, né, há muito tempo atrás, ele já estava ali formando, né, o caráter de Timóteo, ajudando ali Timóteo no ministério, né? Chamou de filho várias vezes, trouxe para perto, né? Então assim, essa passagem de bastão de Paulo, aqui no segundo ponto, ela é bem tranquila porque Timóteo já estava entendendo o que iria acontecer.
né? Timóteo já estava ali prestes a cumprir, né, ou dar continuidade ao ministério de Paulo. Não de Paulo no sentido da pessoa de Paulo, mas dando continuidade no ministério de Jesus Cristo, né, que ali estava confiado a Paulo e logo mais iria passar para Timóteo. Outro ponto também interessante é que quando Paulo insiste, né, em Timóteo pregar o evangelho, em pregar a verdadeira doutrina, né, a sã doutrina, a verdadeira palavra do Senhor, eu não sei, mas talvez Paulo até pensou, né, no futuro, né, a gente está falando de futuro, imagina, né, como será daqui aos próximos 100 anos, 200 anos, não sei se Paulo até pensou que chegaríamos, né, até 1000, 2000 anos, como a gente chegou depois, e ainda estaríamos vivos, né, e ainda seríamos igreja do Senhor. Imagina se Paulo estivesse no mundo de hoje, né, onde onde a gente infelizmente percebe, né, de que a teologia da prosperidade, por exemplo, né, toma conta dos púlpitos no Brasil afora, no mundo afora. As pessoas distorcem a verdade do evangelho, né, distorcem aquilo que Paulo nos ensinou. E se a gente lê as cartas de Paulo, né, agora a gente está falando a Timóteo, mas aos Romanos, aos Coríntios, a gente vai ver que são ensinamentos que servem para a gente até hoje, né? Então, Paulo, ainda que talvez não tivesse essa visão futura de 1000, 2000 anos depois, que seria alcançado, né, sem a volta de Jesus Cristo, ainda assim a gente entende de que havia, naquele tempo, um cuidado de Paulo, e esse cuidado dele, né, diretamente para Timóteo, atinge, né, várias gerações de igrejas ao redor do mundo e também nós hoje, 2023. Amém, professor Ayrton. Então, chegando aqui já ao final da lição, né, o tópico 3 ele vai falar sobre o desfecho final de Paulo, né? É, os últimos versículos ali do capítulo 4, que fecha a segunda carta a Timóteo. E diante de toda aquela situação, né, que Paulo se encontrava preso, algemado, como a gente já bem discutiu aqui, aguardando o dia da sua morte, ele clama pelo amigo, pelo seu filho na fé, como ele já também chamou em outros momentos. Fica claro na leitura da primeira, a segunda carta a Timóteo, o afeto que Paulo tinha por ele, né, o seu cuidado. Ele já tem no capítulo, acho que é o capítulo 5 da primeira carta, ele vai falar para Timóteo tomar remédio. Tem momentos que ele está querendo levantar o ânimo de Timóteo, porque Timóteo era alguém desanimado, né, tímido. O texto vai falar sobre isso. Então ele tinha de fato um afeto muito presente e muito claro sobre Timóteo, e ele desejava encontrar-se com ele, né? Esse desejo pelo venha depressa, como ele fala, também advém do fato de que, apresentado nos versículos seguintes, né, em que ele vai informar que Demas o abandonou, né, e Demas tinha sido ali seu assistente no ministério do evangelho. A gente pode ver isso lá em Filemon, versículo 24, e que ele estava em Roma também durante sua primeira prisão, mas nesse momento ele abandona Paulo, né, e outros foram para outras cidades. Tito estava na Dalmácia, Crescente estava em outra cidade, e somente Lucas tinha ficado com ele. E esse fato dele colocar que somente Lucas tinha ficado com ele acaba evidenciando mais ainda que os outros o deixaram, né? E que ele estava ali de fato precisando de um auxílio, precisando de alguém como Timóteo ao seu lado, né? E aí ele, por isso, solicita, né, que Timóteo se empenhe, né, faça de tudo para chegar logo a ter um encontro com ele, porque ele sabia que sua morte estava muito próxima. E aí eu já aproveito para deixar minhas considerações finais a respeito dessa lição, e eu queria, professor, recomendar que você utilizasse de uma ferramenta que eu já tratei, acho que eu já falei aqui em outro podcast, que é o Kahoot, né? A gente está fechando aí um ciclo das cartas de Paulo a Timóteo, né? Vindo lá desde a lição 5 até a lição 12. Então eu acho válido você fazer uma revisão. Esse Kahoot seria uma revisão, ou no final da aula, no início da aula, a respeito das cartas de Timóteo, tanto para consolidar, né, o entendimento e lembrar de alguns pontos específicos da carta para os alunos, como também para movimentar a turma, né? Como eu já apresentei aqui outras vezes, o Kahoot ele faz um ranking instantâneo, ele tem um tempo para responder, então isso acaba engajando mais a turma, né, a participar da sua aula. E aí eu desejo que a sua aula seja uma bênção, e se Deus quiser, estaremos aqui em um próximo episódio. Amém, é verdade, professor. E como minhas considerações finais, eu gostaria apenas de reforçar com os que nos ouvem, nos assistem, que você, professor, também, de certa forma, encerre a aula trazendo a célebre frase do apóstolo Paulo, que fica registrada no versículo 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, que a gente possa também pedir a Deus graça, e Paulo também ensina Timóteo, nesta segunda carta, a buscar da graça de Deus, é uma graça preventiva, preveniente, que serve de combustível para o cristão viver
um dia após o outro, de sofrer as aflições, de cumprir o ministério, de pregar a palavra a tempo e fora do tempo, a ter longanimidade e ensinar, e com toda a doutrina também, na justa expectativa de todo crente, que é a vinda de Jesus Cristo no seu reino. Então, que essas palavras possam servir de ensinamento, as palavras do apóstolo Paulo, todas elas, não tem como a gente esquecer de nenhuma, mas que a gente possa chegar ao fim como o apóstolo Paulo chegou, tendo guardado a fé, sofrido o que tiver que sofrer, tendo graça de Deus para ter guardado a fé, apesar de tudo. Então, que o Senhor abençoe a todos nós e nos dê uma aula abençoada neste próximo domingo. Amém, professor Cleanto, amém, professor Samuel, né? Embora não querendo ser tão redundante, né, mas já sendo um pouco, eu gostaria de ler aqui os últimos versículos, né, do capítulo 4, a partir do versículo 9, porque eu acho interessante que quando Paulo, né, ele fala assim, procura vir ter comigo depressa, né, ele entendia que a história fala que por estar perto de chegar o inverno, né, ali as embarcações seria mais difícil o deslocamento, então iria travar ali no período de março a novembro, então era por isso que também Paulo dizia, ó, se você não vir logo, né, se você não conseguir partir depressa para vir, não vai dar para chegar, vai atrasar mais ainda, né, e ele sabia ali basicamente que seria morto. E como disse antes, né, não tem uma prova concreta de que Paulo conseguiu rever Timóteo, né, até levando os presentes que ele pediu, né, as lembranças, a capa, enfim. Mas é interessante entender que no final da sua vida, né, Paulo, ele mesmo escrevendo a Timóteo, ele traz, né, consigo algumas situações onde ele apresenta as pessoas que o desampararam, né, apresenta as pessoas que o abandonaram, né, literalmente falando. E no versículo 10 ele fala, porque Demas me desamparou amando o presente século. Aqui fala daquelas pessoas, né, que começam uma vida avivada, né, caro professor, até aquele aluno empolgado, até aquela pessoa que começa ali muito bem no evangelho e depois ele dá aquela esfriada, né, depois perde aquele gozo de estar entre os irmãos, depois ele perde o gozo, né, da salvação, vai esfriando e às vezes até sai, né, do vínculo social da igreja. Então, assim, é muito interessante a gente entender isso no sentido de que Paulo estava dizendo, olha, Timóteo, vai ter muita gente que vai estar contigo, mas em algum momento também vai te abandonar, né? Por mais que Paulo ele representava tanto, representava muita coisa para aquelas pessoas, para a história da igreja, mas ainda assim muitas pessoas o abandonaram. E ele fala, e foi para Tessalônica, né? Isso de Demas. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, como o irmão Cleanto falou, só Lucas está comigo, né? Então ele fala assim, olha, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa, olha só, o presente, né? Que ele pede, talvez, não sei, para cobri-lo do frio. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E ele pede também os livros, né? Principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, né? O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Temos aqui mais um personagem, né? Aquela pessoa que não pensa da mesma forma, que não corrobora do mesmo pensamento, e ali acaba atrapalhando mais do que ajudando. E ele fala no versículo 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Cuidado com ele, Timóteo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Essa parte A, né, digamos assim, do versículo 16. Antes todos me desampararam. Eu acho que foi um peso, né, para Paulo se sentir sozinho, se sentir abandonado. Paulo é aquela pessoa que representava muito para a igreja. Imagina uma pessoa do peso de Paulo, né, da influência de Paulo, simplesmente estar sozinho na primeira defesa, né? Ninguém o assistiu, ninguém estava ali para ajudá-lo, para torcer por ele, digamos assim. E isto lhes não seja imputado, parte B do versículo. Mesmo assim, ele demonstra amor, mesmo assim, ele demonstra compaixão por aquelas pessoas, entendendo isso. E no versículo 17, eu acho que é o triunfo, né? Até a lição ela fala isso, o triunfo escatológico de Paulo, quando ele diz assim, olha, Timóteo, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Era Paulo dizendo, olha, embora todos me desampararam em diversos momentos, embora eu estou aqui só, talvez agora, né, fazendo uma comparação com o que o Samuel mostrou no início da aula, da cela ali, talvez eu estou aqui só nesse buraco, possivelmente muito frio, uma condição muito ruim, né? Mas o Senhor está comigo, Ele me assistiu, Ele tem me falado comigo, Ele tem me preservado. Então mostra mais ainda que essa obra, essa missão de Paulo
era uma missão inteiramente espiritual, né? O Senhor estava com Paulo, o Senhor estava ali por trás, né? Ajudando ele, dando força, estava ali apoiando ele em todas as formas. E no versículo 18 ele diz: "E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja para todo sempre. Amém." Né? E com isso eu concluo a minha fala aqui do terceiro ponto, dizendo que por mais que muitas vezes, né, as pessoas nos abandonem, se abandonaram Paulo, né, quem somos nós? Mas ainda assim o Senhor está conosco, ainda assim o Senhor nos guarda, ainda assim o Senhor nos protege. Então, caro professor, que você possa, né, através desse podcast, dessa aula, dessa lição de número 12, ser munido, né, ser abastecido de informações, de conhecimentos, para que você possa desempenhar bem o seu papel na próxima aula, no próximo domingo, para com os seus alunos. E é isso, né? E que Deus abençoe a todos.